Da comunicação. Ah, não. Eu conheço, mas não estava... Boa noite e bem-vindos a este debate SOS Floresta. Cumprimentamos todos os que nos acompanham no site do JN e em direto no Facebook. O ano de 2017 está ainda na memória de todos os portugueses, foi um ano dramático e importa por isso perceber com que condições estamos a preparar-nos para enfrentar o verão que se aproxima. Connosco em estúdio temos o Secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves. Temos também o representante presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, e temos o professor Joaquim Santos Silva, que é professor na Escola Agrária de Coimbra, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico, e que foi também um dos membros que integrou a Comissão Técnica Independente que analisou os incêndios quer de Pedrógão, quer os incêndios de outubro, os mais destrutivos e que causaram mais vítimas. Vamos precisamente olhar para os números da área ardida nos últimos anos em Portugal e recordar que, além do número elevado de vítimas que causaram, mais de 110, há ainda uma outra imprecisão relativamente aos números e, além dos dois grandes incêndios, houve outros incidentes pontuais ao longo do verão que foram causando vítimas mortais, mas, além dos danos e das vítimas causadas, foi também o ano mais destrutivo desde que há registros do ponto de vista de área ardida. Podemos observar o gráfico precisamente que mostra a evolução depois de 2017, efetivamente com um valor de 442 mil hectares. Tivemos também os anos de 2013 e 2005, que foram efetivamente os anos com mais área ardida, mas efetivamente destaca-se pela negativa o ano de 2017. Eu ia precisamente começar pelo Sr. Secretário de Estado. É inevitável perguntar-lhe, depois de algumas notícias que ouvimos nos últimos dias, nomeadamente no que diz respeito aos meios aéreos, que hoje tivemos a autorização visto do Tribunal de Contas para 10 deles estarem já disponíveis, mas tivemos, por exemplo, queixas de falta de meios no Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro, da GNR, que este ano conhece um reforço muito grande do ponto de vista de recursos, mas que estará ainda com problemas no que diz respeito ao equipamento. Portanto, vão surgindo algumas notícias que dão conta de dificuldades. Os portugueses podem estar descansados com a aproximação do verão? Bom, importa dizer que nesta viragem, digamos, nesta reestruturação realizada, executada em poucos meses, de facto duplicar a estrutura dos jipes, equipando-a com equipamentos de proteção individual, com viaturas, dando-lhes formação, é um processo que, pelas regras dos concursos públicos, obriga a um esforço imenso e está-se a trabalhar para que rapidamente todos estejam devidamente equipados. No final deste mês, pensamos ter praticamente tudo aprovisionado. Há um problema das luvas, por exemplo, é que o concurso ficou deserto, mas estamos à procura de soluções rápidas para colmatar esse ligeiro problema. E tendo em conta... Agora, importa perceber que há, de facto, aqui uma ambição imensa, que nós, naturalmente, agarramos. Mas não houve atraso, por exemplo, no lançamento desses concursos, para dar garantias mais antecipadas? O Orçamento de Estado entra em funcionamento no início do ano, cabimentar as respectivas despesas, lançar os procedimentos, que são complexos, ter os vistos do Tribunal de Contas, todos esses procedimentos têm o seu tempo. E todo o trabalho está a ser executado de uma forma muito acelerada e parece-nos que vamos ter os meios necessários em condições de funcionar. Parece-nos? É uma hesitação, uma garantia? Sentimos que temos. É evidente que temos alguns problemas porque percebe-se a complexidade deste conjunto de processos em concurso. Mas, no final deste mês, vamos ter o essencial para que todas as estruturas estejam a funcionar no terreno. E, portanto, bem como na questão dos meios aéreos, também é sabido que estamos a trabalhar com múltiplos concursos e, por exemplo, neste momento, ao contrário daquilo que alguns dizem, que nos falta meios aéreos, neste momento temos mais meios aéreos que alguma vez tivemos em maio. Importa dizer isto também. E, portanto, embora com limitações, essa sensação... como, por exemplo, estarem em formação, com a formação dos JIPs, por exemplo, tem absorvido Amanhã terminam a formação na Figueira da Foz, portanto,
ter mais 500 jipes, que é simplesmente o dobro daqueles que tivemos desde 2006, é de facto uma viragem muito grande. A profissionalização das estruturas, que foi no fundo também a recomendação da Comissão Técnica Independente, que entendemos seguir, nomeadamente também a profissionalização dos bombeiros. Este ano já protocolamos 78 equipas de intervenção permanente sediadas nos corpos de bombeiros, localizadas precisamente nos municípios que, com pelo menos uma aldeia em risco e que não tinham nenhuma equipa de intervenção permanente, ou seja, em prontidão, preparada para sair para a primeira intervenção. E esta profissionalização dos corpos de bombeiros foi também uma aposta, não só nas estruturas do Estado, como referi há pouco, com os jipes, mas também os bombeiros, que têm aqui um reforço imenso, mais 100 operacionais do Serviço de Proteção da Natureza e mais 100 equipas de sapadores florestais que também já estão no terreno. Multiplicamos várias vezes estas equipas e, portanto, todos estes procedimentos obrigam, por exemplo, ao carroçamento de dezenas, aliás, mais de uma centena de viaturas. Tudo isto tem o seu tempo e importa não desesperar, porque, na verdade, neste momento, em maio, nós estamos muito melhor do que estávamos há um ano atrás. E, portanto, a mensagem que está a ser transmitida é uma mensagem que desestabiliza, que não contribui para a serenidade e para a tranquilidade dos portugueses. E nós queremos transmitir a todos os portugueses que estamos a realizar o trabalho com muito afinco, com muita determinação, para que tudo esteja a funcionar a tempo e horas, como aliás tem estado. Eu vou aproveitar a sua deixa em relação a dois tópicos que referiu, por um lado a questão dos meios e por outro lado a profissionalização, para de seguida passar a palavra ao Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Mas antes disso vou aproveitar para mostrarmos precisamente o gráfico que mostra os meios que estão disponíveis para este verão e referiu que estamos com mais meios do que em anos anteriores, mas naturalmente continuamos a ter um efeito progressivo com o chamado período crítico em que há mais necessidade de uma resposta mais robusta e, portanto, apesar de algumas alterações no que diz respeito a acabar com as anteriores fases de incêndios que existiam, a lógica das fases e da progressão mantém-se, portanto, com a flexibilidade de meios em termos de flexibilidade, sim, embora no ano passado, precisamente, os grandes problemas que tivemos foram em junho e em outubro, fora daquele período crítico, foram os dois grandes incêndios em que se registaram os grandes números de vítimas mortais e, portanto, para além do verão e do dispositivo muito forte que é montado e do qual faz parte do grande exército maioritariamente formado por associações de bombeiros, referiu a questão da profissionalização, mas continuamos a ter em Portugal um modelo que é único, que tem a particularidade de estar muito assente nas estruturas dos corpos voluntários. E a questão que lhe lanço precisamente é, temos sempre esta dualidade de, por um lado, estarmos assentes numa riqueza que emana da sociedade, que é o voluntariado, mas depois termos dificuldade muitas vezes em conseguir ter a prontidão e o estado a garantia de disponibilidade que o socorro exige. Que passos é que estão a ser dados para assegurar essa capacidade permanente de resposta? Olha, Inês, em primeiro lugar, cumprimentar a Inês e o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Professor. E é um prazer estar aqui com todos vós a tratar de uma coisa importante para Portugal e para os portugueses. Esta questão da profissionalização nos bombeiros, para mim é uma falsa questão, apesar de que, porque temos consciência de que em relação àquilo que temos que fazer, temos-o feito bem, ao nível dos mais competentes e capazes profissionais da Europa e do mundo. Mas quando vê tantas vozes dizerem o contrário, não se sente que haja necessidade de rever? E se fala em profissionalização e competência, quem formou os primeiros jipes em Portugal foram os bombeiros. E agora os jipes que estão a ser formados para a própria GNR têm um curso de 2 meses e meio e os bombeiros para entrar no fogo têm que ter 2 anos. Portanto, para que isso possa ver o que é isso da profissionalização. E é muito hábito falar na profissionalização e na incapacidade dos bombeiros, e são muito, quem fala muito nisso são os senhores técnicos florestais e professores florestais, que são profissionais do melhor que há, e se eles fossem capazes de ter feito
pelo tratamento da nossa floresta, que não fizeram, e a perda de tempo que têm em dizer mal dos bombeiros... Mas são investigadores, não decisores, não é? Não, mas eu tenho que dizer isto, que é que eu gosto de tratar das coisas à frente das pessoas. Portanto, queria dizer de que se tivessem aproveitado mais o tempo, nós não estaríamos a viver o drama que Portugal está a viver. O drama que Portugal está a viver. Porque o problema não está no combate, nem nessa profissionalização dos bombeiros. Claro que o Sr. Secretário de Estado disse bem, e este discurso de tranquilidade também o faço convictamente, subscrevo as palavras do Sr. Secretário de Estado. Estamos todos empenhados, com seriedade, a falar das coisas sérias, para que os portugueses acreditem que alguma coisa diferente está a fazer. E está. Claro que nós, em relação aos bombeiros, temos que dizer que estas equipas que pedimos 120 corresponde a 600 novos operacionais, equipas permanentes, como reforço ao voluntariado. Isso é extremamente importante. Não posso, efetivamente, deixar de fazer uma crítica positiva. Os bombeiros não estão à procura de guerrilhas, não podem deixar que, efetivamente, como diz o povo, com mãos papas na cabeça, não é? E esta questão que nós estamos a ver, e bem, nós não vivemos em dizer que porque é que os outros não vão ter. Muito bem, há os GIPs, o Governo fez essa opção, tem viaturas do Orçamento de Estado, ainda agora para a agência, 186 milhões de euros. Só é pena é que não tenha havido ao longo dos anos, e isto é transversal a todos os governos, não tem objetivamente a ver com... Mas há um financiamento constante, não é? Uma vez que as equipas, o equipamento não tem nada a ver com o atual governo, é transversal. É que não tem havido reequipamentos para os bombeiros, em termos do Orçamento de Estado, que durante muitos e muitos anos fazia esse reequipamento. E agora, mesmo agora, nesta fase, nós temos que nos candidatar à Comunidade Europeia, ou para o ZEUR, para tudo o que necessitamos, e que é muito, que estamos muito aquém. Está-se a falar em equipamentos, não é? Nas reformas que nós estamos apresentando ao Governo e que, efetivamente, não e já lá iremos às questões de organização, de reivindicar. Mas isto, claro, para dizer ao Sr. Secretário de Estado, e com a elevação que sempre temos tido, uma discussão, e volto a repetir, que não se passava anteriormente. Nós negociámos a diretiva operacional, nós negociámos as EIPs, nós negociámos a diretiva financeira, nós negociámos o SGO, tudo isto com meses de discussões permanentes em cima da mesa. Portanto, isto é um avanço muito grande, isto é modernização, é inovação, é procurar solução para os problemas. Mas permita-me voltar só um ponto atrás. Eu vou acabar só com essa da profissionalização. Tem a ver com isso. Portanto, quero garantir-lhe, e há uma questão que tem que ver, os bombeiros são os operacionais, não comandam. E eu deixo esta pergunta no ar. Num país onde há 21.800 ignições, foi quantas houve o ano passado, e só 214 incêndios foram causadores de 90% da área ardida, 1.3, o que nós temos que lutar muito é para eliminar esse 1.3, mas poderá pôr-se em causa, e volto a repetir, nós somos operacionais, não comandamos, mas em 21.800 ignições, apanhar à nascença 21.500, não acontecem em todas as partes do mundo com esses profissionais todos. Nós temos conhecimento, e repare, os bombeiros voluntários, cuidem-se os que pensam que voluntariado é sinónimo de amadorismo, não é. Hoje os bombeiros voluntários em Portugal têm formação, competência, profissionalismo naquilo que efetivamente fazem. Portanto, isso é uma falsa questão. Não se pode dizer isso. É uma ofensa. Mas se querem isso, então dispensem os bombeiros. Digam assim, olha, este ano vocês fiquem em casa. Então, e apaguem os fogos. Sabe quantos incêndios, ignições já houve este ano? Cerca de 3.000. Quem é que as apagou? Quem é que lá anda? Sempre com os mesmos recursos. Mas nós sabemos que efetivamente são o grosso do efetivo em Portugal, são os bombeiros. Mas deixe-me colocar-lhe uma questão muito direta, tendo a ver com essa questão da profissionalização, da capacidade que considera que há da parte dos bombeiros, e que com certeza que há, não estou a duvidar dela, mas há também muitas falhas que têm sido reportadas e documentadas do ponto de vista de como atacam por vezes alguns incêndios, e no caso concreto de Pedrógão temos uma investigação judicial em que foram constituídos, arguidos elementos dos bombeiros. A questão que lhe coloco é, duvida dessa investigação ou questiona que efetivamente haja provas documentais de que tenha havido alguma responsabilidade do ponto de vista operacional? Convictamente isso que me está a perguntar. Sobre a questão daquilo que o comandante do Bombeiros de Pedrógão Grande devia fazer,
eu estou absolutamente convicto, até porque teve um incêndio, poucas horas, 3, 4 horas depois dele se iniciar, fez aquilo que tinha que fazer, fez bem aquilo que tinha que fazer, fez muito bem aquilo que tinha que fazer. Ele pôs tudo o que tinha à disposição, logo no início da ignição, para extinguir o incêndio. Chamou tudo o que estava à sua volta. E é preciso que se tomem devida nota. Ao minuto zero, ou ao segundo zero, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, através do Comando Distrital e depois do Comando Nacional, tem conhecimento de tudo o que está a sair. A primeira viatura que sai do quartel dos bombeiros fica logo registrada no sistema da Autoridade Nacional de Proteção Civil. É aquilo que eu disse e volto a repetir. O comandante dos bombeiros de Trongarante fez aquilo que tinha que fazer. E a partir daí, outros que fizessem aquilo que tinham que fazer, até porque eu disse, somos operacionais e não comandamos. Mas o problema, volto a repetir, daquela catástrofe tem a ver com a montante, com uma floresta maltratada, que aqueles que deviam ter tratado ao longo destes anos não o fizeram. Quero um exemplo. Quantos incêndios gravíssimos houve ao longo dos anos? Em 2003, em 2005. Vão ver as áreas onde esses incêndios percorreram, o que é que houve de prevenção estrutural feito nessas áreas. O que é que nós fizemos? É esta a realidade. Não venham cá com os bombeiros, nem com o professor agradeçam, é aos céus, porque eu sou religioso convicto, agradeçam aos céus a dádiva de terem estas mulheres, estes homens, que andam a eliminar os erros que os outros não conseguiram ultrapassar, nem resolver. Esperemos é não ter que invocar alguma ajuda divina para continuar a enfrentar as catástrofes. Também é preciso São Pedro. Também. São Pedro. Vou então aproveitar a questão da prevenção estrutural, porque efetivamente é a pessoa aqui com mais conhecimento técnico nessa área. A Comissão Técnica Independente sublinha, nomeadamente neste último relatório, relativamente aos incêndios de outubro, que a situação existente em grande parte do território, nas chamadas regiões de baixa densidade, é de tal natureza que tudo aquilo que possa ser feito pontualmente não poderá resolver o problema, ou seja, são necessários ajustamentos estruturais. Anda há muito tempo a falar-se efetivamente na necessidade de reforma da floresta e temos muitas vozes que estudam e que falam destas questões. O que é que, no seu entender, falha no momento de agir para que continuemos há várias décadas a agravar este problema do estado em que está o mundo rural? Boa noite e obrigado pelo convite. Eu, obviamente, que tenho que acusar o toque do Sr. Jaime Marta Soares relativamente ao que os florestais, eu sou florestal, formado pela Luísa, não fizeram pela floresta e esta questão de pôr o ónus em cima da floresta é um mito que se tem criado, não é? Portanto, como muitos à volta desta questão dos incêndios. Não existe país nenhum no mundo que tenha a sua floresta completamente ordenada. Portanto, não existe. O que é que distingue a nossa floresta das outras florestas? É uma floresta mais antropizada, é uma floresta talvez com mais floresta de produção, com uma percentagem muito grande de floresta de eucalipto relativamente a outros países, nomeadamente da Europa. Pensar que algum dia nós vamos ordenar estes cerca de 3 milhões de hectares de floresta é uma utopia. Portanto, isso nunca vai acontecer. E não vai acontecer aqui como não acontece em lado nenhum no mundo. Portanto, como é que os outros países têm estatísticas que são muitíssimo mais favoráveis que o nosso, quer ao nível do indicador da área queimada por 1000 hectares de floresta, ou quer a nível dos indicadores de número de incêndios, pois se calhar têm menos ignições que nós, e aí sou capaz de dar alguma razão, não é? Que o número de ignições que temos em Portugal é absurdo, temos 6 vezes mais ignições que em Espanha, tendo em conta a população de um país e do outro. E têm seguramente sistemas de combate a incêndios muito mais eficientes que o nosso. Eu comprometi-me a vir a este debate não para falar de combate, e não vou falar, e sim de prevenção estrutural. E, portanto, voltando à sua questão, o que é que se pode fazer? Eu acho que falta começar pela base, quer dizer, este governo, de facto, fez-se a legislação ainda antes da catástrofe de Pedrógão,
destinada à reforma da floresta. Não é? Portanto, uma série de diplomas legais, alguns dos quais diretamente relacionados... Depois de uma ampla consulta pública. Sim, não, e diga-se de passagem que isso foi meritório, ou seja, não foi uma reação àquilo que aconteceu nem em junho, nem em outubro, não é? Portanto, foi uma iniciativa tomada antes. Agora que fica muito longe de se conseguirem, agora com certeza que vai ter claro, tempo para responder, fica muito longe de se conseguir, de conseguir ter efeitos práticos no terreno. Eu pego mais uma vez na velha questão do cadastro. É uma situação que nos devia envergonhar, quer dizer, somos o... Eu não conheço mais nenhum país da Europa que não saiba de quem é o dono de cada metro quadrado de terra, portanto, de quem é o responsável, a quem é que tem que pedir contas. Mas esse é precisamente um dos sintomas da situação de desligamento de muitos proprietários em relação também aos seus terrenos? Falar de muitas situações em que os próprios herdeiros já não estão no terreno, já nem sabem o que o Estado não têm. conseguiu resolver e que não vejo ainda nenhuma iniciativa. Vamos lá ver, eu não vi ainda nenhum orçamento feito para uma campanha de cadastro com um prazo e em que haja um compromisso daqui a X anos temos esta verba destinada a cadastrar todo o país, como tem ali ao lado os nossos vizinhos espanhóis, que permita ter numa base de dados registado cada dono de cada não sei se quer aproveitar para fazer o ponto de situação como está o projeto piloto. Experiência piloto. Ora bem, cá está a experiência piloto. 10 conselhos. E com vários anos com a experiência piloto. Sim, mas estamos a falar de 10 conselhos, não é? Portanto, a aprovação da Assembleia da República e esse processo está em experiência piloto com um modelo bastante acelerado, digamos assim, e muito simplificado. Eu não quero interromper o Sr. Professor nem o Sr. Secretário de Estado, mas deixe-me dizer isto. Há 50 anos, eu tenho 75 anos, há 50 anos que eu ando a falar, e não quero dizer que sou eu, por isso para subscrever, aliás, a defender que se faça o cadastro da floresta portuguesa. Há 50 anos, já tenho bisnetos, e há 50 anos que falam nisso. E chegamos a hoje, e tem toda a razão, chegamos ao dia de hoje, não temos cadastro. Não pode haver planeamento, não pode haver ordenamento, e tem que haver emparcelamento para que isto aconteça. Mas desculpe, está gostado, se quiser então o ponto de situação relativamente ao projeto. E de acordo com aquilo que foi aprovado na Assembleia da República, estão 10 municípios em experiência piloto e os resultados que neste momento estão a ser alcançados levam-nos a crer que há condições de rapidamente poder este trabalho ser disseminado pelo país. É de facto uma necessidade, mas também era uma necessidade da tal reforma florestal que poderá dizer-se que não abrange todas as problemáticas associadas à floresta, mas o que foi decidido resultou de uma ampla consulta pública. Os agentes associados ao setor, os estudiosos na matéria, os autarcas, tiveram a oportunidade de pronunciar sobre os diplomas, os bombeiros também, enfim, todos os agentes do setor tiveram essa oportunidade. E, na verdade, o abandono do interior, em múltiplos aspectos, que são bem conhecidos, fruto da imigração, da saída para as grandes cidades, levou a que ficassem poucos os espaços agrícolas onde as aldeias cresceram ou nasceram desde tempos imemoriais, fruto dos locais onde havia água, onde havia ou deposição de sedimentos. Essas pessoas antigamente cultivavam todos os seus terrenos, aproveitavam os matos para estrumar os corrais dos seus gados e de facto não havia estes problemas que hoje temos. Hoje temos de facto uma floresta que se disseminou muito na monocultura do eucalipto, que é uma espécie de grande riqueza, absolutamente fundamental, mas que carece de regras, ou melhor, carece de fiscalização das regras, porque elas existem nas margens dos rios, nas margens envolventes às linhas de água de escorrência temporária. Há corredores que estão proibidos de ter essas espécies, inclusive dos terrenos serem mobilizados para a sua plantação. E aí, de facto, há um déficit de intervenção do Estado que é reconhecido por todos. Por isso é que a reforma era absolutamente fundamental. É claro que ela, como bem disse, há de ter os seus efeitos daqui a muitos anos. Agora, no imediato, e em função do risco que a floresta, nas condições em que a temos, oferece aos cidadãos portugueses,
E, em primeiro lugar, àqueles que se mantiveram, que resistiram a ficar nas suas aldeias, ou até por desordenamento também urbanístico, com uma permissão de construção de casas isoladas no meio da floresta. Foi também um erro que, enfim, se foi acumulando ao longo de alguns anos, nos últimos anos. Agora, felizmente, as PDM já proíbem a construção, ou melhor, não proíbem, obrigam a que o proprietário seja o dono dos terrenos à volta das suas casas, precisamente para não transferir o ónus para cima do seu vizinho. E, portanto, hoje os cidadãos de múltiplas aldeias, no caso deste ano são mais de 6.000 aldeias que, por força daquilo que foi estudado pelo ICNF, pelos técnicos do ICNF, são mais de 6.000 aldeias que estão em risco, que têm a floresta a pressionar essas aldeias. E as casas isoladas, os parques industriais. Nas vilas e cidades do interior, os parques industriais não estão no centro urbano, estão na periferia urbana. Ao ir para a periferia urbana, foram localizar-se paredes meias com floresta. Ora, se as distâncias ou as faixas de gestão de combustível não forem respeitadas, tal qual como a lei de 2006 impõe, e que nunca foi cumprida, bom, o risco existe, como existiu no ano que passou. E eu tenho a certeza absoluta que, se efetivamente nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, tivéssemos sido mais proativos no cumprimento dessa obrigação, seguramente que estaríamos muito melhores, em muito melhores condições de evitar algumas tragédias que aconteceram. E, portanto, eu sinto que este ano, no domínio da prevenção, no domínio também da autoproteção, porque agora estamos na fase de colocar em andamento, já está em franco andamento, o projeto Aldeias Seguras e Pessoas Seguras. Porque, verdadeiramente, quem corre muito risco são essas pessoas. Tempo com esse Estamos projeto? num contrarrelógio, com a colaboração dos agentes da Proteção Civil, as autoridades distritais, com aqueles que estão no terreno, com os bombeiros, com os serviços municipais de proteção civil. Quantas aldeias neste momento já estão em processo de escolha daqueles que vão ser os oficiais? Temos já cerca de 200 abrigos já detectados, selecionados, e quase 200 projetos de autoproteção de aldeias. E estamos em crer que até meados de junho, ou mais tardar até ao final de junho, teremos todas as aldeias já com os seus planos de evacuação, com o seu oficial da aldeia designado. Já temos, aliás, 108 oficiais da aldeia, isto de há uns dias atrás, provavelmente hoje já teremos muito mais, e, portanto, esse trabalho está a ser feito no terreno, com os serviços municipais de proteção civil, com o envolvimento das juntas de freguesia, das câmaras municipais, por isso fizemos protocolos com eles, e com o envolvimento da sociedade civil local, principalmente aqueles que lá vivem, que precisam de ser protegidos. E, portanto, este trabalho da sensibilização, da limpeza na envolvente das casas e das aldeias e dos parques industriais e dos corredores de gasodutos e linhas elétricas era fundamental. E eu tenho a certeza que pela primeira vez, ao contrário daquilo que era norma, que se dizia sempre durante o verão, e principalmente quase no final do verão, que os fogos do ano seguinte, do verão seguinte, deveriam começar-se a combater no inverno. Ora, isso nunca aconteceu, mas este ano aconteceu. Pela primeira vez, eu tenho precisamente... de facto, começou-se a falar nos fogos de verão durante o inverno. E vamos falar precisamente sobre isso, porque este ano tivemos um grande debate público à volta da gestão de combustíveis e da limpeza de matos. Foram definidas algumas regras mais apertadas, duplicadas coimas, definidos alguns prazos e programas específicos precisamente para os concelhos de risco. Aliás, podemos ver no gráfico algumas indicações sobre as freguesias, o número de freguesias que foram consideradas prioritárias em 2 momentos distintos, e tivemos um grande debate público à volta desta matéria. Aproveito, aliás, este momento para recordar que também quem nos está a acompanhar no Facebook pode colocar questões sobre todas as matérias que estão aqui a ser discutidas. E voltar precisamente a este debate amplo que houve à volta até por vezes de alguma confusão relativamente a regras com que tem que ser feita a limpeza em torno de habitações e aldeias, e não posso deixar de lhe perguntar por que razão referiu num artigo, aliás, publicado no JN, que esta grande operação de limpeza no país foi o maior disparate em 800 anos de história.
Isso foi em reação à afirmação do Sr. Ministro da Agricultura que era a maior limpeza em 800 anos. Não é? Portanto, foi uma... Ele também disse tanta coisa mal. Foi uma reação e uma caricatura, obviamente. Não é? Tem-se feito muitos disparates ao longo dos últimos séculos. Portanto, enfim. Agora, posso dar um exemplo que me deixou de coração apertado. Eu sendo florestal e gostando da natureza... No caminho para ir levar as minhas filhas à escola, vejo, e já tinha visto várias vezes, um bulldozer, uma rotativa, a deitar carvalhos abaixo. Portanto, um carvalhal lindíssimo, com árvores desenvolvidas, e notou-se que o homem tinha a preocupação de deixar o tal espaçamento entre copas. Deixou um aqui e outro acolá, para cumprir precisamente aquilo que está... E foi onde, já agora, professor, onde é que foi isso? A Safarge, uma freguesia... Coimbra, isso é ao pé de Coimbra. Mas a lei não obriga a isso. Mas admite que houve alguma confusão na forma como a mensagem passou? Desculpa, não percebi. Mas admite que tenha havido alguma confusão como a mensagem passou, professor? O problema não foi só a confusão, não é? Portanto, houve aqui claramente um afã do governo de mostrar trabalho, não é? E havia uma lei aprovada, de facto, que já data desde 2004, depois foi revista em 2006 e manteve o mesmo tipo de regras técnicas que recomendam o afastamento entre copas. Ora bem, em 14 anos avançou-se muito em termos científicos, não é? Portanto, sabe-se hoje muito mais relativamente ao efeito que as copas têm e que as árvores têm sobre os combustíveis e sobre o estado que eles têm em termos de propensão para alimentar um incêndio. E sabemos, e há muitos trabalhos feitos a esse respeito, que em muitas situações é largamente preferível manter as copas das árvores a abri-las. Portanto, o que vai acontecer com esta propriedade onde estavam a fazer esta, entre aspas, limpeza esta manhã, é que para o ano aquilo vai ter mato e no ano seguinte vai ter ainda mais mato. E uma zona que estava relativamente bem protegida do fogo vai passar a ficar muito mais vulnerável. Inclusivamente os proprietários este ano ainda conseguem receber algum dinheiro por estes trabalhos porque vendem material lenhoso e vendem as árvores e, portanto, acaba por compensar. Para o ano já não vão ter esse dinheiro e nos próximos anos também não. E, portanto, o que é que está aqui mal? O que está aqui mal é não se ouvir a comunidade científica e académica antes de se lançarem estas campanhas, porque depois, como diz a Inês e muito bem, depois as pessoas ainda interpretam mal e atuam com excesso de zelo, e o que se tem visto em muitas propriedades é, bom, já que estou a limpar os 10 metros, então limpa-me tudo, e, portanto, e vai tudo a eito, e falamos de carvalhos, como falamos de árvores de fruto, como falamos de oliveiras, como falamos de árvores monumentais. Mandaram-me e-mails de barbaridades que estavam a ser feitas na Serra de Sintra, precisamente em nome do cumprimento da legislação. E pronto, é um bocadinho querer mostrar trabalho. Permita-me, professor, a lei já existe desde 2006 e o seu cumprimento não obriga a nada disso, a cortar carvalhos, nem a destruir manchas florestais protegidas. Não obriga a nada disso. Não está a acontecer. Pode ter acontecido, mas é curioso que dizem isso. Mas hoje o telemóvel é fácil tirar uma fotografia, filmar, e ainda ninguém me mandou nada, estou farto de pedir isto. Permita-me pedir isto. Denúncias? Estou muito... Pode acontecer pontualmente. Agora, não creio que seja... Poderá até ser um aproveitamento para isso. Naquele caminho de 2 km que faço, posso-lhe mostrar umas 10 propriedades, porque são tudo, é microfúndio, não é? Sim, admito que sim, pode mandar as imagens já agora, se permita-me que o faça, porque de facto a intenção não foi essa. É verdade que nós tínhamos de sensibilizar, tínhamos que provocar quase um choque cívico para esta necessidade, porque percebe-se que as casas arderam, mais de 1 milhar de casas, de habitações, mais de 500 fábricas, e elas arderam porque na sua envolvente tinha massa combustível. Se não tivesse massa combustível, com certeza que não arderia. Mas também não é só por isso, não é só por isso. É contradizer aquilo que os trabalhos têm. Eu posso dar um exemplo. Eu estive na CTI de Pedrógão e depois estive na CTI de Outubro, e há um incêndio que ocorre, não o de Escalos Fundeiros, mas o outro que ocorreu muito próximo, e em que há uma...
e em que depois se juntaram, e em que há uma instalação fabril, em que o proprietário afirmou que o foco de incêndio começou muito perto das instalações e ele disse, olha, se não fosse estes sobreiros que estão aqui perto da minha fábrica, e de facto os sobreiros formam um coberto denso, e depois por baixo que os sobreiros E os carvalhos não são para cortar. Os sobreiros não são para cortar. Nem são para cortar, nem os sobreiros, nem os carvalhos, peço desculpa. Com os florestais. Porque há pouco do Presidente disse só esta questão. A sua pessoa disse que a prevenção é um mito. Então, e nunca é um mito o tempo que perdem a acusar os outros, nomeadamente os bombeiros, também é um mito. São estas coisas que a gente deve encarar com alguma calma, porque 3% não foram capazes. Sabemos 600 mil proprietários florestais que são os donos do nosso espaço florestal, dos tais 3.500, 3 milhões e meio de hectares ou mais, que já neste momento já são mais que o abandono da agricultura. Mas nem 3%, isto é que nós temos que ver, nem 3%, que é a propriedade do Estado das florestas, é 3% do Estado, nem isso foram capazes de resolver. Portanto, há aqui qualquer coisa, e não pode servir de desculpa, eu tenho que dizer estas coisas, porque temos levado tanta pancada, os bombeiros têm levado tanta pancada de algumas pessoas ligadas à estrutura das florestas, que eu não posso deixar passar isso. O Sr. Professor disse, nenhum país do mundo tem a sua floresta tratada. Isso é uma desculpa um bocado complicada. Não tem os outros, mas temos que ter nós. Até porque a nossa floresta é diferente. Temos é que fazer alguma coisa. E isso, andamos 50 anos sem fazer nada. Eu concordo aqui com o Sr. Secretário, quando ele diz, estão a fazer, estão. Pronto. Tem que haver uma reforma de mentalidades. Isto não se faz com coimas, isto não se faz efetivamente com repressão. Mas eu não estou a dizer isso. Não se faz com repressão. Eu não estou a fazer acusação direta. Nem falo no caso. Agora, nós é que, nestes últimos 50 anos, não fizemos nada pela estrutura, por uma floresta estruturada. E aqui o Sr. Professor disse muito bem, eu não posso ir contra ele, nem quando vou, não vou contra as pessoas, vou contra o sistema, vou contra as coisas que deviam fazer e não fazem. Portanto, não havendo cadastro, não é possível. Mas então a comunidade científica, que é importantíssima, não há nenhum país que progrida se não ouvir a sua comunidade científica, não há. E tem que desafiar a comunidade científica. Ou também, no inverso, a comunidade científica também não pode estar adormecida. Eu sei que o sistema em Portugal, das universidades e tudo, estão muito dependentes do Estado. E muitas vezes não vão, porque a comunidade científica tem que ter um papel mais interventivo, mais forte na exigência perante o Estado, perante os representantes do Estado. Pessoal, assim é que a gente pode... Estamos de acordo, mas quer dizer, a culpa em Portugal é uma coisa maravilhosa. Morre sempre solteira, quer dizer, ninguém tem culpa. Sobra é sempre para o Zé Bombeiro continuar a não ter aquilo que é preciso para fazer melhor aquilo que sabe fazer, cai-lhe sempre em cima o ônibus, bem, que a gente tem a consciência tranquila. Mas estes debates são muito importantes, alertam determinadas coisas. Sr. Secretário de Estado, apoio à comunidade científica, para a comunidade científica poder efetivamente trabalhar, porque sem comunidade científica, estou a dizer isto com toda a honestidade do mundo. Do mundo. Claro. Se quem não fizer e quem não olhar exatamente e não tirar a rentabilidade daquilo que a comunidade científica pode fazer pelo país, meu querido amigo, é um país que não tem progresso nem tem desenvolvimento. E sobretudo que se Mas eu gostava de tirar esclarecer que a lei já existe desde 2006. Certo. Que a fizemos embora com alguns ajustamentos. Apenas ajustamos duas coisas. Eliminamos aquilo que podia ser o corte de árvores de fruto em espaços agrícolas cultivados. Não há necessidade nenhuma de cortar árvores. E esclarecemos isso, porque o anexo tratava todas as árvores por igual. Eram 4 metros de distância entre elas, todas por igual. Ora, o eucalipto, no nosso entendimento, deve estar mais afastado nas copas, porque, de facto, a progressão por as copas é perigosa. Mas qual foi a base científica que teve por trás dessas normas técnicas? É a experiência que eu também a tenho e como também tenho muitos. Fazem com experiência, mas para que é que servem? Mas se me permite, há outro aspecto em que o Governo... O que é que nós andamos aqui a fazer? Permitam-me interromper para podermos passar a outros temas também. Tem muitos técnicos com experiência. Tem muitos técnicos com experiência. Trabalhamos nós para um lado e vocês trabalham para o outro. Tem muitos técnicos com experiência. Fazem estado da comunidade científica. Mas eu gostaria de dizer que a lei está desde 2006. Esses pequenos pormenores foram no sentido de
melhorar o corte do fogo em termos de vinda da floresta. Mas se me de permite manchas discordar, florestais houve uma intensas. diferença essencial, que não foi Qual? apenas de pequenos ajustamentos de lei, na maneira como o Governo comunicou a questão do agravamento das coimas e como comunicou a operação, nomeadamente utilizando e-mails do próprio Serviço das Finanças, que tem um efeito muito forte junto dos cidadãos nós para sempre essa operação comunicamos de que não era limpeza. intenção O título era alguma. corta as árvores, não é? Sim. Corta as árvores. O que quando o cidadão recebe um e-mail numa das lógica finanças... Uma campanha desastrosa. Numa lógica de Aquelas pessoas limpeza. todas já a morrerem com essa preocupação. Meu Eu caro, não digo que há má meu intenção, caro, eu meu caro. nunca o Não digo. houve Mas essa vamos intenção. avançar para outros temas, temos ainda vários Nós para abordar. transmitimos sempre em permanência, o objetivo não era cobrar coimas, era que se cumprisse a lei, não mais do que isto. Porque a sensibilização e a proteção e, de facto, massas de combustível na envolvente das casas é um risco. Isso ninguém me convence do contrário. Não há nenhum cientista que possa convencer do contrário. Mas ninguém diz o contrário, mas há combustível e combustível. Não é? Então, tenho que reconhecer que fizemos com que a lei fosse cumprida dentro daquilo que me parece absolutamente razoável. Ninguém quer que se corte árvores. Nós, aliás, esclarecemos isso muitas vezes. Nem carvalhos, que, aliás, eu sou apologista de que devemos ter, na envolvente das aldeias, em particular das aldeias e das linhas de água, uma floresta mais autóctone, mais resiliente, muito mais ambientalmente qualificada. E, portanto, o que nós comunicamos sempre, permanentemente, era que essas árvores eram protegidas e que deviam manter-se. Para além do mais, as próprias distâncias entre copas dependem muito de planos municipais. Podem, inclusive, determinar outras distâncias. Os carvalhos podem ficar encostados uns aos outros se, localmente, o município entender que deve proteger essas áreas. Isto está previsto também no anexo da lei. Não está nada impedido de se fazer essa proteção. Vamos e, portanto, então... parece-me uma falsa questão, claramente. Não Vamos avançar para poder colocar... Eu sou o melhor parceiro. Temos ainda várias matérias. Eu grande presidente de Câmara. Por isso mesmo é que sei Peço a dessa lei. colaboração. Também eu. Peço a Também Peço a colaboração para podermos desculpa, avançar, porque o tempo corre muito e nós gostávamos ainda de abordar vários tópicos. Além disso, temos agora o momento para perceber as grandes preocupações de quem nos acompanha, nomeadamente no Facebook. Passava a palavra à Sara para nos dar conta de como tem estado o tom do debate nas redes sociais. Muito bem. Muito boa noite, Inês. Muito boa noite também aos nossos convidados e boa noite também a si que nos acompanha nas redes sociais, nomeadamente no Facebook. De facto, este debate tem suscitado a parte também destas pessoas algumas curiosidades. Uma delas, e passo a explicar, por exemplo, José Miguel Salvador pergunta onde está a figura do guarda florestal, que figura é esta, quais são as suas funções e como é que o nosso país está preparado, se tem ou não estes homens no terreno, numa área tão grande como o nosso país, que muitas vezes desertificada. Outra das questões, e posso falar aqui também sobre uma das questões que estavam agora a falar, também sobre o ordenamento do território, nomeadamente sobre a plantação do eucalipto, que árvore é esta e quais são, se há realmente um mito à volta do eucalipto nos incêndios florestais, nomeadamente do ano anterior. E uma última questão que realmente tem preocupado também muitas pessoas que nos acompanham é a moldura penal para os incendiários, esta responsabilização sobre quem deita fogo à nossa floresta. E são estas as questões mais preocupantes. Eu ia começar até pela última, talvez dirigida ao Secretário de Estado, que poderá ser eventualmente o Governo a ter uma posição sobre se há necessidade ou não de alterar as medidas, quer legislativas, quer do ponto de vista da capacidade de intervenção das forças policiais. Não é um assunto do meu ploro, como deve compreender. Claro, mas do ponto de vista daquilo que sejam as posições eventualmente discutidas pelo Governo. Estão na linha daquilo que se pratica nos outros países. Portanto, também admito que haja alguma... Admito que em termos de... alguma linguagem por vezes exacerbada popularmente relativamente a esta matéria dos incendiários. Admito que seja um problema para ser analisado, mas daquilo que me dizem, estamos em linha do que se pratica nos outros países. Não quero pronunciar-me sobre essa matéria, até porque não é do meu ploro. Mas politicamente, nomeadamente no verão passado, ouvimos algumas declarações
no sentido de ter de se investigar e perceber o que é estava a importante dizer acontecer. é que Portanto, o há próprio hoje- Governo muitas vezes que há alimenta hoje- este discurso relativamente hoje aos um incendiários. patrulhamento muito mais intensivo. Há, aliás, várias detenções já ocorridas este ano por parte da Guarda Nacional Republicana. Há uma presença mais permanente. Os serviços de proteção da natureza estão permanentemente no território e, portanto, há de facto uma a fiscalização mais intensa. E vai ser alargado mesmo a questão dos guardas florestais, que era uma carreira que Foi ia extinta, extinguir, estamos a inverter, houve uma decisão do Governo no sentido de inverter a extinção dos guardas florestais. Essa carreira vai ser retomada, estamos a ultimar o diploma para esse efeito e queremos admitir rapidamente mais 200 guardas florestais para o dispositivo. Portanto, Quando diz rapidamente, quando é que se prevê que possa logo, haver essa logo entrada? que o diploma seja aprovado em Conselho de Ministros, ele está a ser ultimado, já foi, aliás, a reunião de Secretários de Estado, portanto está a ter umas pequenas alterações e nós pensamos que durante este mês este diploma ficará, se não for este mês, no início do próximo, ficará aprovado e logo de seguida abriremos o concurso para os 200 guardas florestais. Mas no âmbito do CEPNA, como acontece atualmente? Neste momento eles estão integrados na Guarda Nacional Republicana e fazem parceria com o CEPNA em muitas das suas atividades. Há a possibilidade da carreira passar para o ICNF novamente, mas essas são ainda discussões que estamos a ter. Neste momento não é a preocupação que temos no imediato. A preocupação é retomar a carreira e admitir os 200 guardas florestais e logo de seguida, no âmbito de uma reestruturação ao nível do ICNF, também da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, com a chamada Lei Orgânica que vai reorganizar toda a estrutura. E que está atrasada. Não está atrasada. Pelo menos em relação à meta que o próprio não está Governo atrasada. definiu, não é? Foi o Governo definiu que até ao a tinha final de março fixado. ter um modelo de lei orgânica. Ele está preparado, está no Ministério em apresentação. A lei não vai entrar em vigor Quando é que de vem aos imediato. bombeiros? Conforme manda a lei. Com certeza, há de ir, com certeza. Estamos a trabalhar Espero que seja internamente. depois. Ela não entrará em vigor este ano. Nós não vamos perturbar a estrutura, não queremos fazê-lo e, portanto, irá entrar em vigor Mas no próximo não é ano. uma lei importante para afinar a organização e a Neste momento, não. interligação? Neste Neste momento isso. não perturbava, como é óbvio. Aliás, Não, eu aí concordo, estou de acordo. perturbava. Nós sabemos o que queremos para a autoridade, temos parceiros que temos que ouvir, é um processo que tem que ser trabalhado e, no final, antes do final do ano, com certeza que tudo estará estruturado para entrar em vigor no ano seguinte, porque nós não poderíamos agora, de maneira nenhuma, perturbar a estrutura. E já Isso se era o fala em pior que poderíamos perturbação, fazer, não é? questões como a demissão do Comandante Operacional Mas eu queria falar Nacional sobre estas questões, e a não é alteração. possível. Não podes falar. Fala já a seguir, comenta já a seguir. Não são precisamente um foco de instabilidade à entrada no verão? A demissão foi por razões pessoais e razões pessoais nós não podemos discutir. Foi num momento em que, felizmente, antes, digamos, num período mais crítico, foi substituído de imediato. Todo o setor recebeu muito bem o novo comandante nacional e, portanto, obviamente, se perguntar, gostava que acontecesse, não, mas aconteceu, razões pessoais foram invocadas, nós não temos de especular nem discutir sobre a matéria, temos que olhar em frente, a estrutura Não havia está... nenhuma divergência de visão para o setor? São razões Visão pessoais, estratégica nós para estamos a para o trabalhar setor? em muitas frentes, com muitos parceiros. A Liga dos Bombeiros é um dos parceiros, já aqui foi dito que temos trabalhado intensamente durante meses, com muita responsabilidade, no sentido de termos tudo preparado para trabalhar, como aliás temos, e portanto não valorizamos esta ou aquela especulação, porque não se traduz em nada de útil e o que sentimos é que há um envolvimento pleno de todas as estruturas e todo o diálogo que estabelecemos com o setor tem sido positivo e nós neste momento temos todas as razões para acreditar que a todos os níveis as estruturas se vão articular devidamente no sentido de todos defendermos o interesse nacional, a estabilidade e a segurança dos portugueses e é isso que está a ser conseguido. Dava-lhe então, referi há pouco que não há qualquer necessidade neste momento de mexer na organização, está assegurado Da lei o mecanismo orgânica? Sim. Claro É, que a lei interligação. orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil tem que ser
efetivamente reformulada. Isso não está em causa, mas não é isso que agora vem adiantar o que quer que seja. Antes podia ser um elemento adicional de confusão no meio disto tudo. Portanto, é preferível fazer uma lei que efetivamente da reforma, mas com calma, ouvindo, como disse bem, aqui o Sr. Secretário de Estado, ouvindo, sem precipitações, para que saia uma boa lei. Porque esse é um dos grandes problemas. É muitas vezes quer-se fazer à pressa e depois não se consegue fazer uma lei como se deseja. Portanto, neste momento, é preciso e é um prometimento aos bombeiros, por parte do Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, que seremos ouvidos em relação à reforma da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Se pode ser em junho, em julho e agosto, e até ao fim do ano, até tem que ficar pronta para depois entrar no ano seguinte. Estamos perfeitamente de acordo. Mas eu queria aqui referir muito rapidamente a questão das molduras penais e das questões dos guardas florestais. Pois isso foi uma das coisas outra vez que fizeram, extinguir os guardas florestais, mas aqui há uma notícia que eu ouvi que fiquei muito feliz de ouvir do Sr. Secretário de Estado. É que vai haver uma reestruturação no ICNF. Eu, como dizia no tempo da outra senhora, dizendo, Deus te ouça, de que haja uma profunda reestruturação do ICNF, porque o ICNF tem muitas responsabilidades que efetivamente não cumpriu, nomeadamente em relação à reforma até também uma lei orgânica. À reforma estrutural da floresta portuguesa. Agora, esta questão, a molduras penais o Código Penal até é duro, não é por aí. A justiça é branda, é muito branda. A justiça muitas vezes a aplicação da lei, aplicação, efetivamente, é muito branda. Há coisas que nós ficamos assim estupefactos. E havia várias atitudes de modernidade em relação, porventura, aos incendiários que nós sabemos, aos pirómetros, aos doentes, aos drogados, pessoas que a gente tem que respeitar pela sua situação social, e devíamos criar condições para que eles, em determinados períodos, estivessem, claro, não estar na mobilidade e os prender, mas em colónias de recuperação, onde eles estivessem afastados do incêndio florestal. E há aqui uma coisa muito importante, e dos guardas florestais que faziam tão bem, e que hoje se faz mal, que é a detecção. E a detecção é fundamental. A rapidez de execução para extinguir um incêndio é fundamental. Imediatamente dizer-se e dar as coordenadas. E os guardas florestais fazem isso de uma forma extraordinária. Hoje está na responsabilidade do CEPNA. E o que é que nós vamos ter? Hoje só a meia dúzia são 70 postos de vigia que estão a funcionar. E é com pessoas que não têm formação, são civis, que vão para ali, que não têm aquela formação que, do momento, sejam capazes de fazer chegar a comunicação a quem tem que, neste caso, aos QDOS, para dar aos bombeiros, para dizer onde é que é, escornar aquilo que lhe oferece. Nada. Isso é um erro. Há coisas que são erros fundamentais e que têm que ser efetivamente tratados. Mas eu não quero monopolizar a reunião. Eu tenho, nomeadamente, ainda pendente uma das questões que foram lançadas relativamente ao eucalipto, a questão se é um mito esta espécie, qual é a resposta tecnicamente mais válida? Um bocadinho também por responsabilidade de vocês, jornalistas, mas é assim, enfim, acho que são as regras do jogo, não é? Portanto, a comunicação a nível dos meios de comunicação, dos média, é sempre feita de forma muito simplista, não é? E as coisas são apresentadas um pouco a preto e branco, não é? E depois passa-se esta mensagem, o eucalipto é responsável pela propagação dos incêndios com maior intensidade e facilita a propagação dos incêndios. Sim, e depois mas há uma corrente de opinião, mensagens que alguém opinião, trabalha e quer passar, não é? Porque tem havido muito esse debate do ponto mas, de vista desordenados, e depois há outra corrente de opinião que diz exatamente o contrário. As espécies não têm importância nenhuma, a única coisa que é relevante é a gestão que é feita. Ora, nem uns têm razão, nem os outros têm razão, porque daquilo que se sabe é que, e há vários trabalhos, eu próprio sou autor de 2 trabalhos a esse respeito. As espécies desempenham, a espécie em si, as características intrínsecas de uma espécie florestal
pode ter uma influência mais ou menos determinante na facilidade de propagação de um fogo. No caso do eucalipto, há características que a espécie tem que outras não têm. A primeira característica, cresce mais depressa que as outras espécies, ou seja, quando é cortado agora, daqui a pouco tempo, temos lá a mesma biomassa que tínhamos antes, o que não acontece com outras espécies. Mais, porque rebenta muito. Segunda característica, tem uma grande capacidade de transformar água e dióxido de carbono em madeira, precisamente por crescer muito rapidamente. Ou seja, isso leva a que, de facto, durante o período em que está a crescer, os solos estejam mais secos. Portanto, tem uma rede de raízes muito finas à superfície do solo que transformam aquele ambiente num ambiente seco, em que os combustíveis e o próprio solo apresentam um nível de secura, inclusivamente a nível das folhas. Há medições que mostram que as folhas do eucalipto têm uma umidade inferior. Portanto, a árvore, do ponto de vista ecológico e evolutivo, não tem vantagem nenhuma em armazenar água, tem vantagem em crescer em altura, em dominar acima das outras espécies e transformando a água em madeira, não é? Portanto, em lenho. Não é? Outra característica que tem, e também há estudos que apontam nesse sentido, é que transmite focos secundários com muita facilidade, não é? E a grandes distâncias, não é? Portanto, as chamadas projeções. Quilómetros. Pronto, depois há quem refira, e não está muito bem estudada ainda, a questão dos gases, do cianol, que faz parte enfim, do leque de compostos orgânicos associados às folhas do eucalipto, e que podem, sendo compostos voláteis, podem ter facilidade em inflamar-se e dar origem a fenómenos. E houve quem interpretasse, nomeadamente no caso de Pedrógão, que aquelas bolas de fogo que as pessoas viam que seriam em parte alimentadas por esses gases. Não há provas seguras a esse respeito. Agora, uma coisa é certa, comparar um eucalipto em termos do potencial que tem em transmissão, um eucaliptal, em termos do potencial que tem em transmissão do fogo relativamente a um carvalhal, é estar a comparar coisas, independentemente da gestão que seja feita, não é? Portanto, as espécies criam ambientes de fogo distintos. O eucalipto evoluiu ao longo de milhões de anos num ambiente de fogo na Austrália. O eucalipto, estamos a falar de uma espécie específica, que é o Eucalyptus globulus, que é amplamente cultivado no nosso país. Há cerca de 1000 espécies de eucaliptos, portanto, para terem uma ideia. Não é? E, portanto, isto para dizer que, de facto, a gestão é importante, a gestão é obviamente importante, e no caso dos incêndios do ano passado, nós deparámos com muitas situações em que o fogo parava em áreas geridas, normalmente eram geridas pelas empresas de celulose, são as entidades que geram os eucaliptais com... Mas não podemos comparar isso aos seus... Deixa-me acabar. Eu Sim, temos que avançar com alguma brevidade. E, portanto, já estamos para lá do nosso tempo. Ou seja, a gestão é importante, mas a gestão não é tudo. Portanto, as espécies são importantes e, no caso do eucalipto, é diferente e facilita mais. Claro, tem um comportamento. Eu queria perceber como é que temos que fazer em relação à continuidade da floresta com plantação de eucaliptos, e sabemos, até por isto que acabámos de ouvir, também já o sabíamos, obviamente, temos ouvido as pessoas sobre essa matéria, e que de perigo que daí advém. Então, o que é que nós temos que fazer na floresta portuguesa em termos da massificação? Claro, porque nem tudo isto é tratado como as empresas de celulose, não é? Serra do Carvalho, porque é completamente diferente. A Serra do Carvalho, não é? Em Vila Nova de Poiares, não é? Que foi toda arborizada. Com eucaliptos, isso quer dizer que é para me dar piada a mim, que era o Presidente da Câmara, 39 anos. É? Mas o senhor, não é piada, não. É um facto. Sabe que se o Presidente da Câmara erra, até porque o Presidente da Câmara é especialista em muita coisa, não é especialista em florestas. Se calhar a nossa floresta estava bem melhor. Agora uma questão... Mas eu tenho que defender aqui o Sr. Presidente da Câmara, é que ele não tem a tutela sobre as florestas. Esta arborização da Serra do Carvalho foi da responsabilidade, não é? De quem? Ela tem. Como Presidente da Câmara não tem. Não é? Portanto, temos aqui uma animosidade. Não entre por aí comigo, porque depois faz levantar em mim aquele indivíduo que eu sou quando também sei fazer polémica, entrar em polémica, e olha que não sei se sai com grande vantagem depois da discussão. O senhor quer falar numa serra que efetivamente toda a vida foi arborizada com eucalipto, erradamente, e como sabe,
nós não tínhamos, os municípios não tinham nenhuma tutela sobre efetivamente essas plantações, nenhuma. Os projetos nem sequer vinham à mão das câmaras municipais, eram diretamente aprovados até pelas próprias estruturas que faziam até os projetos. Nós durante, Inês, deixa-me só dizer isto, nós durante muitos Mas anos candidatámos à Comunidade Europeia e não conseguíamos, para fazer plantações, retirar o eucalipto naquilo que eram propriedades municipais, e não conseguíamos. E sabe porquê? Eu vou dizer uma coisa polémica, não há acusações a ninguém diretamente, porque se eu soubesse, dizia, claro que sei, mas não resolvia nada com isso. Quem fazia o projeto e levava os 10%, nós tínhamos o apoio depois para a comunidade. Quem não pagasse os 10%, e como as câmaras municipais não podiam entrar por aí, portanto eu não digo mais nada sobre isto. Agora, em relação à questão do que há pouco perguntou, se havia instabilidade com esta alteração do comandante nacional. Eu quero dizer que não. Claro que se fosse aqui a 15 dias ou um mês, isso poderia vir criar alguma instabilidade. Mas dizer com toda a clareza, eu não fujo às questões, nem tenho medo das palavras, e não falo sobre pessoas, falo sobre a capacidade e o perfil das pessoas para o exercício de uma função. Eu tenho para mim, nós bombeiros temos para nós, Liga dos Bombeiros Portugueses, eu não falo na primeira pessoa, isso que refiro-me em relação à Liga dos Bombeiros Portugueses e aos bombeiros portugueses, não tinha a sensibilidade que era necessária para o exercício da função. E, portanto, os ganhos que há daquele currículo que tem o atual candidato não, que vai ser nomeado, indigitado, e que vai ser nomeado, é uma pessoa com o perfil adequado e gostaria aqui também de dizer outra coisa. E vou referir-me concretamente ao Jornal de Notícias, é o seu editor executivo, que disse hoje uma coisa, em relação ao Presidente da Liga, que ele tem que me dizer a mim, olhos nos olhos, com o respeito que os homens devem ter uns pelos outros. Porque eu mantenho isso sobre os seus secretários de Estado, que sabe que eu o disse várias vezes, os ministros, toda a gente, o primeiro-ministro, de que nós desejávamos ter como comandante nacional uma mulher ou um homem oriunda dos bombeiros. Sempre dissemos e continuamos a manter. Mas o governo tem competência para nomear e para desnomear. Isso é um governo legítimo deste país, está legitimado por votos portugueses, nós temos que aceitar. Nós não somos poder nem contra-poder. E por isso, entendeu que deve ser um oficial do Exército. E muito bem, que está assunto arrumado, e para nós não vai causar nenhuma instabilidade, antes pelo contrário, vai causar estabilidade. Agora, dizer-se hoje, e é isso que eu quero aqui também deixar, é que pelo senhor diretor executivo do vosso jornal, de que preço é que o Presidente da Liga dizia uma coisa antes e dizia uma coisa, só quero dizer ao senhor diretor executivo do Jornal de Notícias que eu sou uma pessoa séria e que não me vendo por preço nenhum. Mas esta questão eu tinha que dizer, ainda bem que falou nisso na alteração do senhor Comandante Nacional. Bom, o tempo corre muito rapidamente e haveria muito mais questões para colocar sobre uma matéria tão rica como esta, porque além das questões da prevenção, há sempre muitos tópicos do ponto de vista do combate, da organização e das respostas necessárias para a proteção das populações, mas efetivamente o tempo passa rapidamente e temos que concluir agradecendo a presença dos nossos convidados, mas eu não poderia deixar de fechar este debate com uma questão para o Sr. Secretário de Estado, uma questão mais política, numa semana em que ouvimos o Sr. Presidente da República lançar uma mensagem muito forte relativamente ao que seria a sua atitude se tivéssemos uma nova tragédia no que diz respeito a incêndios florestais. O que lhe pergunto, como representante do Governo, com esta pasta, com responsabilidades muito claras nesta matéria, é se sente confortável perante esta questão que é lançada, perante a possibilidade sequer de se repetir um cenário como o de 2017. Olha, eu interpreto como uma mensagem para todos os interventores políticos, a todos os níveis, porque esta questão da proteção civil é uma responsabilidade que compete a todos e não vale a pena andar a alimentar polémica daqui, polémica de acolá, porque isso ajuda a instabilizar. Nós devemos estar todos imbuídos do mesmo espírito, no sentido de todos colaborarmos para que tenhamos todos sucesso. Porque estar a lançar diariamente especulações de vária ordem,
que não fazem nenhum sentido, nem acrescentam nada, em particular aos partidos da oposição, que encontraram aqui, acham eles, matéria política para todos os dias colocarem em causa imensos operacionais que no terreno têm que trabalhar, têm que se concentrar para ordenar toda a estrutura no sentido de responder imediatamente às situações que ocorrem todos os dias. E todos os dias aquilo que é combatido com sucesso não é notícia. É notícia aquilo que corre mal. É uma pasta em que só é notícia quando corre mal. Mas todos os dias deveria ser notícia as coisas boas que correm bem. Vou-lhe dizer, neste último fim de semana ocorreram 222 ignições. Não foram notícia, porque de imediato elas foram respondidas por toda a estrutura. E, portanto, a mensagem interpreto-a muito como uma obrigação de todos nos responsabilizarmos. Todos, no conjunto da sociedade portuguesa, e em particular as estruturas políticas que diariamente falam sobre estas matérias, no sentido de termos aqui uma mensagem de apreço por todos os homens que estão no terreno e que precisam da confiança dos portugueses. E nós transmitimos essa confiança porque sabemos o trabalho que está a ser feito por todas as estruturas. Forças Armadas, bombeiros em particular, são mais de 5.000 homens bombeiros que vão estar ao serviço e em permanência ao longo de todo o ano também o trabalho vai ser muito assegurado, maioritariamente pelos bombeiros, também pelos agentes da Guarda Nacional Republicana, pelos sapadores florestais, pela Força Especial de Bombeiros, pelos serviços municipais de proteção civil que também, fruto daquilo que aconteceu ano passado, estão a ter agora uma maior envolvência neste processo da proteção civil, mobilizando-se também no sentido de sensibilizar os seus cidadãos, de os proteger no projeto Aldeia Segura, Pessoa Segura, de acatarem as novas orientações em termos tecnológicos que estão em execução múltiplas transformações a esse nível. Nós sabemos que o funcionamento do Ciresp teve problemas, pois há um amplo trabalho a ser feito para garantir a redundância de comunicação via satélite, a redundância de ligações elétricas. Já que refere essa Vamos ter questão. sistemas que, Mas pode aliás, confirmar que já foram sim, estão em execução, colocadas? estão em execução, o contrato está Ou previsto seja, terminal se de puder contas. concluir, dorme tranquilo quanto ao trabalho que Não, nós estamos está a testar ser todos os dias. Há zonas brancas, mesmo assim, mas nós adquirimos mais 4 unidades móveis, Mas além dorme das 4 que já tranquilo tínhamos. quanto ao trabalho genericamente que está a ser Nós feito nunca e considera poderemos que estamos preparados este verão garantir para que vamos encarar os responder incêndios. a todos os problemas. Isso, enfim, o próprio Sr. Presidente da República disse isso. É quase impossível dizermos, olha, não vai haver nada. Bom, estamos a fazer tudo para evitar isso. E sentimos que estamos muito melhor preparados para evitar, enfim, tragédias pessoais e a perda de bens. Sentimos isso. E sentimos que a estrutura toda, no seu conjunto, está muito concentrada naquilo que tem que fazer. Sentimos, de norte a sul do país. Ainda hoje estive na Comissão Distrital da Proteção Civil de Viana do Castelo e vi ali todos os responsáveis das estruturas públicas, dos municípios e da sociedade civil, a representação da Liga, de todos aqueles da Federação dos Bombeiros do Distrito, e senti que estão todos muito preparados com os planos operacionais distritais, bem do conhecimento de todos. E, portanto, este trabalho que hoje vimos em Viana do Castelo, estamos a vê-los também em todos os outros distritos e, por isso, importa tranquilizar os portugueses e não levantar aqui dúvidas, desestabilizando em alguns aspectos, ou procurando desestabilizar, porque não vão desestabilizar seguramente, porque o envolvimento de todos os profissionais e, fundamentalmente, dos voluntários que se entregam de corpo e alma a esta causa e que, foi aqui já dito, estas 222 ignições foram apagadas por bombeiros em prontidão, grande parte deles já profissionais que durante o dia estão ali a trabalhar, prontos para sair e agora, enfim, reforçados, são mais de 250 equipas, portanto mais de 1000 homens que estão a trabalhar durante o dia, porque hoje, felizmente, a esmagadora maioria dos bombeiros voluntários tem o seu emprego, felizmente, mas não tem condições de largar o emprego e de imediato se fardar e estar no carro e arrancar para o incêndio. Por isso é que durante o dia, durante as horas de expediente, nós reforçamos imenso as equipas
de intervenção permanente, precisamente para ter uma resposta rápida. Portanto, concluindo, uma mensagem de tranquilidade, do Governo. Veremos então o que nos reserva o próximo verão e este trabalho contínuo e permanente que terá de continuar no que diz respeito à floresta. Agradeço mais uma vez a participação e agradeço também a todos os que nos acompanharam neste debate em torno de uma das matérias que se tornou, ao longo dos anos, mas particularmente em 2017, um tema da preocupação de todos os portugueses.